Salve estudantes! Eu sou o professor Victor Aragão e no vídeo de hoje teremos mais uma aula de ética focado na primeira fase da OAB. Veremos um assunto muito cobrado pela banca FGV. E o assunto que veremos hoje na aula 3 de ética é das relações com o cliente. É um assunto que está fundamentado do artigo 9 ao 26 do Código de Ética e Disciplina. E como toda aula aqui do canal, veremos primeiro a teoria, os principais pontos desse tema e depois vamos fazer algumas questões para ver como vem sendo cobrado na prova da OAB esse tema. E antes de começarmos, já é inscrito no canal? Então se inscreve aí, deixe seu like, que assim você ajuda esse projeto a estar trazendo mais aulas, mais conteúdos e dicas para vocês. E agora vamos para a aula, lembrando que eu trarei os principais artigos cobrados pela banca FGV. Começando, o artigo 12, ele fala: a conclusão ou desistência da causa, tenha havido ou não extinção do mandato, obriga o advogado a devolver aos clientes bens, valores e documentos que lhe hajam sido confiados e ainda estejam em seu poder, bem como a prestar-lhe contas, pormenorizadamente, sem prejuízo de esclarecimentos complementares, que se mostrem pertinentes e necessários. Então aqui, esse ponto, ele fala, a partir do momento que houver extinção do mandato do advogado com o cliente, ele é obrigado a devolver qualquer bens, valores, documentos que tenham sido confiados pelo cliente ao advogado. E outro ponto importante é que é devido à prestação de contas do advogado com o cliente, para esclarecer qualquer dúvida necessária, qualquer ponto pertinente. Então, continuando o próximo artigo agora. É o artigo 14. O advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, salvo por motivo plenamente justificável ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. Então, o artigo 14, ele deixa bem claro que a regra é que o advogado, ele não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono, sem prévio conhecimento desse patrono. Então o advogado ele não vai poder aceitar essa procuração antes de falar com o advogado que já é da parte. Aí tem uma exceção, que é salvo motivo justificado, ou por uma medida judicial urgente ou inadiável. Aí ele vai poder aceitar essa procuração, mesmo sem avisar alguém que já tenha patrono no processo. Próximo artigo. Artigo 16. A renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou, fazendo cessar a responsabilidade profissional pelo acompanhamento da causa, uma vez que decorrido o prazo previsto em lei. Esse prazo previsto em lei, está lá no estatuto, é 10 dias o prazo. Então aqui sobre renúncia, um ponto muito importante aqui da matéria. Você, advogado, que for renunciar, não precisa justificar. Você tem autonomia de renunciar àquele patrocínio. Porém, você vai ficar responsável por acompanhar aquela causa até os próximos 10 dias. Continuando. Parágrafo 1º. A renúncia ao mandato não exclui responsabilidade por danos eventualmente causados a cliente ou terceiros. Então aqui, mesmo que você renunciou àquele patrocínio, não vai estar isento de responsabilidade se você cometeu durante a atividade algum dano, seja para o seu cliente, seja para terceiros. Próximo parágrafo. Parágrafo 2º. O advogado não será responsabilizado por omissão do cliente quanto a documento ou informação que lhe devesse fornecer para a prática oportuna de ato processual do seu cliente. Então, se a omissão aqui de algum documento ou informação é exclusivamente do cliente, então o advogado, nesse caso, ele não vai poder ser responsabilizado por nada. Seguindo com a aula. Agora, artigo 19. Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional ou reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca não podem representar, em juízo ou fora dele, clientes com interesses opostos. Então, aqui uma regrinha que o advogado ou a sociedade profissional não vai poder, ao mesmo tempo, representar clientes opostos, partes opostas. Artigo 23. É direito e dever do advogado assumir a defesa criminal,
sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do advogado. Então, é dever do advogado assumir a defesa criminal independentemente do seu julgamento, da sua opinião sobre se é culpado ou não aquele acusado. Próximo ponto. Parágrafo único. Não há causa criminal indigna de defesa, cumprindo ao advogado agir como defensor no sentido de que a todos seja concedido tratamento condizente com a dignidade da pessoa humana, sobre o égide das garantias constitucionais. Então todos têm o direito de ter advogado, independentemente da causa. Próximo artigo. Artigo 24. O advogado não se sujeita à imposição do cliente, que pretenda ver com ele atuando outros advogados, nem fica na contingência de aceitar a indicação de outro profissional para com ele trabalhar no processo. Então, um ponto aqui muito importante, o advogado, ele não está obrigado a trabalhar com outro só porque o cliente quer que ele trabalhe. Por imposição do cliente, ele não está sujeito a isso. E ele não está sujeito também a aceitar a indicação de um outro profissional, que o cliente indique um outro profissional para trabalhar com ele. Próximo ponto, artigo 25. É defeso ao advogado funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto do empregador ou cliente. Então aqui um caso também muito interessante que vai ser proibido o advogado ao mesmo tempo ser preposto do cliente ou empregador e patrono. Então ele tem que escolher, ou ele vai ser o preposto ali para ter a responsabilidade de estar representando a parte, o empregador ou o cliente, ou ele vai ser o patrono, ou ele vai ser o advogado. Aí ele vai ter que escolher. Não dá para acumular as duas posições ao mesmo tempo no mesmo processo. Próximo artigo, artigo 26. O subestabelecimento do mandato com reservas de poderes é ato pessoal do advogado da causa. Então, aqui sobre subestabelecimento, um tema muito importante para a prova da OAB, vem sempre sendo cobrado. Então, aqui no caso do subestabelecimento com reservas de poderes, quer dizer que o advogado, ele ainda continua na causa. E nesse caso, é um ato pessoal dele subestabelecer para outro advogado. Continuando, parágrafo 1º. O subestabelecimento do mandato sem reservas de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Então, o parágrafo 1º muda a situação. É um subestabelecimento sem a reserva de poderes. Então, o advogado está passando a causa para outro advogado, porém ele está se retirando, sem reserva de poderes. Então, nesse caso, ele só vai poder fazer isso se ele avisar previamente o cliente dele. Próximo parágrafo. Segundo, o subestabelecimento com reserva de poderes deve ajustar antecipadamente seus honorários com o subestabelecente. Então, tem que ser ajustado a partir do momento que for ter o subestabelecimento com a reserva de poderes. Então, eu vou passar para outro advogado, mas eu continuo na causa. Vai ser necessário ter um ajuste prévio em relação aos honorários entre os advogados. Continuando com a aula. Tá gostando da aula? Então se inscreve aí no canal, deixa seu like, que assim você ajuda esse projeto. E me segue lá no Instagram, sempre estou postando dicas, conteúdo lá. Sempre que sai vídeo novo no canal, eu aviso lá. E também tem materiais, inclusive vou deixar os links direto para vocês conferirem esses materiais aqui na descrição do vídeo. E são materiais focados para a primeira fase da OAB. Seguindo com a aula agora, depois da teoria, vamos ver como vem caindo nas questões da FGV. FGV 2022. Maria, advogada, sente falta de confiança na relação profissional que mantém com Pedro, cliente que representa em ação judicial. Maria externa essa impressão a Pedro, mas as dúvidas existentes não são dissipadas. Maria decide então renunciar ao mandato, como acabamos de estudar esse assunto. Considerando essa situação hipotética, é correto afirmar que o ato de renúncia ao patrocínio, vamos às alternativas. A. Excluirá a responsabilidade de Maria por danos eventualmente causados a Pedro após 10 dias da notificação, salvo se for constituído antes do término desse prazo. Aqui, a alternativa A misturou tudo. Durante os próximos 10 dias da renúncia, ela continua responsável pela causa.
Porém, vimos que os danos gerados por ela, independente da renúncia, ela vai continuar responsável. Então, a alternativa A está errada. Letra B. Obrigará a Maria a depositar em juízo bens, valores e documentos que lhe hajam sido confiados e ainda estejam em seu poder. Errado. Como vimos, ela sim tem que devolver bens, valores e documentos, porém não em juízo. Ela devolve para a parte, para o cliente dela. Então tá errado. Letra C. Fará cessar de imediato a responsabilidade profissional de Maria pelo acompanhamento da causa. Alternativa errada. Como vimos, é só após 10 dias. Mesmo que cessou pela renúncia, ela continua responsável a acompanhar a causa os próximos 10 dias. Letra D. Deverá ser feita sem menção do motivo que a determinou. Correto. Resposta correta, letra D. E ela está lá no artigo 16, como vimos, do Código de Ética. Então, a partir do momento que você quer renunciar àquele mandato, você vai poder e não precisa ficar justificando o motivo. É uma autonomia do advogado querer ou não trabalhar naquela causa. Então vamos agora à próxima questão. Questão 2, FGV 2021. Gabriel, advogado, exerce o patrocínio de Bruno em certo processo administrativo. Todavia, foi necessário o subestabelecimento do mandato a Henrique. Considerando a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Então aqui o assunto, como vimos já, é sobre subestabelecimento. Letra A. O subestabelecimento do mandato, com reserva de poderes, a Henrique exigirá inequívoco conhecimento de Bruno. Errado. Aqui, no caso com reserva de poderes, esse subestabelecimento não vai precisar de conhecimento do cliente, que é o Bruno. Apenas se fosse sem reserva de poderes. Aí sim estaria correta a letra A. Letra B. Diante do subestabelecimento com reserva de poderes, Henrique deverá ajustar antecipadamente os seus honorários com Bruno. A alternativa B tem um pequeno erro no final. Realmente, com reserva de poderes, o Henrique ele tem que previamente ajustar os honorários, mas ele tem que ajustar com o advogado da parte, que é o Gabriel. É um advogado com outro que tem que ajustar, e não com o Bruno, que é o cliente. Então, esse é o erro da letra B. Letra C. Caso Bruno não aceite a atuação de Henrique, por preferir o trabalho de outro advogado, Gabriel deverá privilegiar a atuação do outro profissional com ele no processo. A alternativa C está errada porque, como vimos, o advogado ele tem autonomia. Ele não está obrigado a atuar com outro advogado só porque a parte indicou, a parte exigiu. Ele não tem que fazer isso e nem dá privilégio a isso. Então, resposta errada, letra C. Vamos a D. Diante do subestabelecimento com reserva de poderes a Henrique, este não poderá cobrar honorários sem a intervenção de Gabriel. Correta resposta está lá fundamentada do artigo 24 e 26 do Código de Ética. E nesse caso, como o subestabelecimento é com reservas de poderes, vai caber ao Gabriel a cobrança dos honorários e não ao Henrique, porque como o Gabriel continua no processo, ele é o advogado principal. Então cabe a ele cobrar os honorários, no caso aí do cliente que é o Bruno, e não ao Henrique, que apenas recebeu esses poderes. Então, a alternativa correta, letra D. Próxima questão. FGV 2020, questão 3. Um escritório de renome internacional considera expandir suas operações, iniciando atividades no Brasil. Preocupados em adaptar seus procedimentos internos para que reflitam os códigos brasileiros de ética profissional, seus dirigentes estrangeiros desejam entender melhor as normas a respeito da relação entre clientes e advogados no país. Sobre esse tema, que foi o tema que estudamos na aula de hoje, é correto afirmar que os advogados brasileiros, letra A, podem, para a adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis, aceitar a procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste. Correta a letra A. Ela é a nossa resposta. Realmente, como vimos, em medidas urgentes e inadiáveis judiciais, pode sim, mesmo sem avisar o outro patrono já constituído na causa, vai poder sim tomar as medidas cabíveis aí e aceitar essa procuração. Letra B. Deverão considerar sua própria opinião a respeito da culpa do acusado ao assumir defesa criminal. Errado.
Não cabe. Como vimos, ao assumir a defesa criminal, você tem que ser profissional. Você não pode ficar opinando sobre a culpa ou não do acusado. Letra C. Podem funcionar no mesmo processo, simultaneamente, como patrono e preposto de seu cliente, desde que tenham conhecimento direto dos fatos. Errado. Como vimos, ou você vai ser patrono daquela causa, ou você vai ser preposto. Os dois ao mesmo tempo não pode. Letra D. Podem representar em juízo clientes com interesses opostos, se não integrarem a mesma sociedade profissional, mas estiverem reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca. Não. Se você tem uma sociedade profissional ou tem uma cooperação recíproca, não vai poder, ao mesmo tempo, ser representante partes opostas, de clientes com interesses opostos. E todos esses artigos, eles estão fundamentados no 14, no 19, no 23 e no 25 do Código de Ética, todos estudados por nós. Bom, assim chegamos ao fim dessa aula. Espero que tenham gostado. Vimos assuntos muito importantes cobrados na prova da FGV. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês. E até o próximo vídeo, estudantes!